Olá pessoal, tudo bem? Bom, o tópico da aula de hoje traz um tema novo que foi incorporado à legislação trabalhista na recente reforma de 2017. De quem estou falando? Bem, eu estou falando do processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial, que está previsto nos artigos 855-B a 855-E da CLT. Aqui nós temos que fazer algumas reflexões bem interessantes acerca desse processo e que até o momento ainda ele é objeto de muitas críticas, por outro lado apoiado por outros tantos, e ainda é cercado de algumas dúvidas. Por que isso, pessoal? Bom, porque até a reforma trabalhista que permitiu essa criação, não se existia na Justiça do Trabalho nenhum mecanismo de homologação de acordos extrajudiciais. Ao contrário de um processo comum, e vamos vislumbrar, por exemplo, um acidente de trânsito qualquer, uma relação de consumo, na qual ela permite que as partes celebrem acordos extrajudiciais para evitar a instauração de uma ação judicial, né? Num acidente de trânsito qualquer, nada impede que os envolvidos no acidente, né, de comum acordo, acertem a questão da culpa e dos danos e da recomposição dos danos num acordo extrajudicial, sem a necessidade de que a vítima ingresse com uma ação judicial pleiteando a indenização, né, por danos materiais ou morais decorrentes desse acidente de trânsito. No processo do trabalho isso jamais foi admitido. Imagine então um ex-empregado procura o seu patrão, o seu empregador, e juntos eles compõem a lide para evitar que o empregado entre com uma ação trabalhista, através de um acordo extrajudicial assinado e ainda que reconhecido em cartório com duas testemunhas, por exemplo, né? Isso jamais foi aceito no processo do trabalho por uma razão muito simples, que era a questão da igualdade e do defeito dos negócios jurídicos, né? Quer dizer, não há como se assegurar que a parte estava atuando com plena liberdade ao compor a parte mais fraca, né, ao compor aquele acordo, e sobretudo porque uma ação trabalhista, como vocês bem sabem, ela tem no seu bojo direitos fundamentais, né, direitos humanos fundamentais, os quais detêm a característica de serem inalienáveis e irrenunciáveis. Então, dessa forma é que acordos sempre foram admitidos no bojo de ações trabalhistas em andamento, né? Então o reclamante propõe uma ação trabalhista e na audiência inicial, por exemplo, as partes conciliam, né? Pois bem, essa realidade ela foi alterada pelo ingresso na legislação processual dessa figura: processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Do título enorme desse novo instituto jurídico, a gente já extrai alguns elementos. O primeiro deles é jurisdição voluntária. Bom, jurisdição voluntária porque não decorre necessariamente de uma lide, de A versus B, de autor contra réu, de reclamante contra reclamado. As partes, então, de comum acordo, celebram um acordo. Então ele é um processo, porque ele vai, embora seja efetuado fora do âmbito do Poder Judiciário, ele está sujeito à homologação do Poder Judiciário. Então ele é um processo de jurisdição voluntária porque não há uma lide, para a homologação, ou seja, ele tem um fim único de submeter o acordo ao juiz para ser homologado, de acordo extrajudicial, porque não é realizado na vigência de uma ação trabalhista, tá? Então agora, com a legislação, com a atual sistemática adotada pela reforma trabalhista, nada impede que as partes, sem a existência de uma ação trabalhista,
e fora da Justiça do Trabalho celebrem um acordo extrajudicial e submetam o mesmo à homologação do Poder Judiciário Trabalhista. A legislação prevê alguns requisitos, né? E eu destaco dois que são bem importantes. O primeiro deles, petição escrita, né? Não há como se homologar, obviamente, um acordo extrajudicial realizado de forma verbal. Isso me parece muito lógico. Mas o segundo requisito, ele é bem importante, a gente vai ver, vocês podem observar no parágrafo 1º do artigo 855, que as partes não poderão ser representadas por advogado comum. Isso é uma exigência da legislação trabalhista, porque durante muitos anos, e é aliviano dizer que isso foi eliminado com essa figura, mas durante muitos anos a Justiça do Trabalho conviveu com a sombra das lides simuladas. O que acontecia nas lides simuladas, né? As partes queriam realizar um acordo, muitas vezes pela imposição do empregador, né? Um caso prático, né? O empregador demitia o empregado e propunha a ele uma quantia, um bônus. Você foi um bom empregado, eu vou te dar então 15 mil reais aqui de bônus pelo tempo que tu trabalhou. O ex-empregado, embora às vezes chateado com a demissão, ficava feliz com aquela quantia que lhe era alcançada. Mas o empregador colocava uma condição: não, eu te dou esse valor na Justiça do Trabalho. Mas como? Bom, nós vamos fazer uma ação trabalhista, simular uma ação trabalhista, eu vou te arrumar o teu advogado, nós vamos simular uma ação trabalhista e eu vou te pagar esses 15 mil reais e você vai me dar a quitação do contrato de trabalho. Quer dizer, você não vai poder mais reclamar essa ação. Então isso é uma prática, infelizmente, comum, que às vezes o judiciário não conseguia identificar a lide simulada. Então, na verdade, o processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial, ele tem um pouquinho disso, assim, para tentar, de alguma forma, criar uma possibilidade de transação extrajudicial, sem que isso seja feito de forma ilegal, ilícita, ou através de uma lide simulada. Então é por isso até que o legislador tomou o cuidado de exigir, de evitar, de proibir que esse acordo seja realizado por um advogado comum, que empregador e empregado tenham o mesmo advogado para realizar, que é justamente para realizar esse acordo, justamente para que cada parte constituída com seu advogado possa dialogar e construir a melhor proposta. Lembrando que o acordo, o princípio básico de um acordo são concessões recíprocas, né? Ambos abrem mão de algo, né? Ambos concedem, mas com um objetivo maior, que é conciliar, né? E evitar um prejuízo maior por parte do empregador ou até mesmo pelo empregado. Então, ou seja, em suma, o processo ele se inicia com uma petição, ele se perfectibiliza através de uma petição escrita, na qual cada parte terá o seu próprio advogado, né? Podendo-se o empregado se fazer representar pelo advogado do sindicato da categoria, que é o que está previsto no artigo 855b, parágrafo 2º. Essa petição, pessoal, na medida do possível, é óbvio que ela tem que observar os requisitos do artigo 840 da CLT. É salutar frisar também que, se não tiver preenchidos esses requisitos, o juiz, lá nos termos do artigo 321 do CPC, pode intimar as partes para que sanem, que adequem o processo, sanando esse vício formal identificado pelo juiz no prazo lá de 15 dias. Né? Então, as partes, nesse acordo, submetem à apreciação do juiz. É um processo de jurisdição voluntária, mas há o pagamento de custas. Né? As custas, a gente vai ver mais à frente, elas são calculadas no percentual de 2% sobre o valor da ação, que nada mais é do que o valor do acordo. Ao ingressar com essa ação, o juiz submetido esse processo para análise do magistrado.
O magistrado, pessoal, ele detém duas opções nesse caso. A primeira delas é analisar sem a designação de uma audiência ou designar uma audiência. Analisar sem a designação de uma audiência, ele pode homologar o acordo, não homologar o acordo ou homologar parcialmente. A homologação, ela é uma faculdade do juiz. O juiz tem liberdade para homologar ou não o acordo ou ainda homologar parcialmente. E ele pode realizar uma audiência de conciliação, uma audiência. Tá? É uma faculdade dele também. E nessa audiência ele tem os mesmos poderes. Pode homologar, pode recusar a homologação ou pode homologar parcialmente. A audiência é uma faculdade, ela não é uma obrigação, mas ela tem sido muito utilizada pelos magistrados. Inclusive é defendido pela doutrina. Por exemplo, o Bezerra Leite, ele defende que os magistrados devem realizar a audiência de conciliação. Por que realizar a audiência de conciliação? Porque é na audiência de conciliação que o juiz pode sentir as partes. Ele pode ver se aquele acordo que está no papel expressa realmente a vontade das partes ou se não é uma simulação, se não é uma coação, se não há um vício qualquer aí que possa ser identificado, né? Ouvir o reclamante, entender se ele está ciente do que está acontecendo, se é aquilo mesmo que ele quer, né? Alertar ele da extensão do acordo, das consequências desse acordo, como por exemplo, ele não poder mais ingressar com uma ação trabalhista se nesse acordo contemplar a quitação do contrato de trabalho. O juiz pode inclusive homologar parcialmente. Por que homologar parcialmente? Ora, quando as partes, por exemplo, atribuíram caráter indenizatório a parcelas que são de natureza salarial, né? Simplesmente para não recolher aí INSS, né? E nem imposto de renda. Então o juiz pode, nesse caso, não, essa cláusula eu não vou homologar parcialmente, né? E ele pode homologar quando ele vislumbrar, então, que não há vício no negócio jurídico, quando o acordo não ele atende os princípios da igualdade, quer dizer, quando ele não está sendo demasiadamente desproporcional, substancialmente aqui estou falando ao empregado, por exemplo, quando ele, por uma quantia módica, está renunciando a todos os direitos trabalhistas de um longo contrato de trabalho de um alto cargo, né? Então, ele pode entender que o acordo aí é iníquo, né, e que ele é demasiadamente prejudicial ao trabalhador e pode não homologar. Importante também que não se pode confundir esse acordo com rescisão, né? Tem muitos empresários entendendo que pode simplesmente requerer uma homologação na Justiça do Trabalho de uma rescisão de contrato de trabalho. Isso não tem nada a ver, são coisas que não se misturam, né? A rescisão, ela é uma situação, ela é uma decorrência as verbas rescisórias são decorrências da extinção do contrato de trabalho e obviamente que a Justiça do Trabalho tem se negado a homologar acordos que são simplesmente verbas rescisórias, quer dizer que o empregado não precisa de um acordo para receber aquilo, né? Então, ou seja, ele está quitando um contrato de trabalho e recebendo apenas coisas que são apenas verbas que são direitos óbvios e naturais que ele já possuía antes desse acordo. Bom, então nessa audiência o juiz então pode homologar, não homologar ou homologar parcialmente. Se ele homologar parcialmente, se ele homologar a sentença que homologa, ela não permite a interposição de recurso, tá? Se a sentença deixa, a não ser pela união, tá? Mas não pelas partes, pelo reclamante e pelo reclamado, o que a gente vai ver mais no momento mais oportuno na fase quando estudarmos os recursos. E a sentença que deixa de homologar o acordo, essa sim, essa possibilita a interposição do recurso, né? No recurso, vocês também vão ver no momento oportuno, é o recurso ordinário e o prazo aí, ele é de 8 dias, né? Onde as partes podem então requerer que o tribunal homologue este acordo, tá? É importante lembrar que esse acordo não há limitação das matérias, né?
né? As partes podem elencar todas as matérias, todas as questões relativas à relação de trabalho, elas podem ser objeto de um acordo e serem apreciadas pela Justiça do Trabalho. Importante lembrar também que o artigo 855-E coloca que a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Então, quando se ajuiza uma ação trabalhista, especificamente essa petição conjunta de acordo extrajudicial, há a suspensão do prazo prescricional, ao congelamento do prazo prescricional. Isso quer dizer que se o juiz não homologar esse acordo, o prazo prescricional volta a fluir para o empregado, se for o caso, ingressar com a competente ação trabalhista. Tá? Então, o ajuizamento desse procedimento impõe a suspensão, a paralisação, o congelamento do prazo prescricional. Em suma, então, pessoal, o processo para homologação de acordo extrajudicial é uma novidade, foi incorporada por força da reforma trabalhista, tem como campus central, como objeto central, a ideia de conciliação, o princípio da conciliação, né, de evitar a solução mais rápida de litígios trabalhistas, possibilitar que as partes fora do âmbito da Justiça do Trabalho celebrem acordos extrajudiciais e apenas submetam ao Poder Judiciário para homologação. Os requisitos aqui básicos são 2. 1 é petição escrita. 2, cada parte representada por seu próprio advogado. A audiência de conciliação é uma faculdade. O juiz pode ou não pode designar, e a homologação também é uma faculdade do juiz. Ele pode homologar, pode não homologar ou homologar parcialmente, né? É um procedimento que não é gratuito, há o pagamento de custas, a ordem de 2%, e o ajuizamento dessa ação suspende o prazo prescricional. Em linhas gerais, eis o esboço desse instituto jurídico, que está sendo muito utilizado na Justiça do Trabalho, apesar das fortes críticas de alguns setores, né, substancialmente daqueles ligados aos trabalhadores que entendem que é uma ferramenta para supressão de direitos trabalhistas, né, pela via da coação e assim por diante. Tá bem, pessoal? Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo encontro. Até mais, tchau, tchau.